está aqui nesse momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Caros amigos, muito bom dia. Que honra estar aqui de novo, que alegria poder estar novamente nessa sala de estudos, cercado de gente tão bacana, de gente tão cordial, de amigos valiosos aqui presentes que a gente observa aqui. Sejam bem-vindos, que o nosso Mestre Jesus possa encontrar em nós veículos de comunicação e vocês que estão aí nos acompanhando possam encontrá-los aptos, receptivos às mensagens do Evangelho, que não tem nenhum tipo de intenção de ser, por exemplo, apenas mais uma religião, mais uma, vamos dizer assim, uma metodologia a ser seguida, mas tem como objetivo primordial trazer o ensinamento do Cristo, esse que a gente representa aqui naquela imagem ali atrás, como se fosse um quadro, né? Que a gente tem quadro em casa de pai, de irmão, de filho, de parente. Tem quadro de quando a gente era menino, né? Eu mesmo tenho um quadro que eu era bonitinho, 4 aninhos, já fui bonito uma vez já. Então, magro e bonito e cabeludo já. Então, não tem nada demais, né? A gente tá sempre ali com representações, lembrando a figura daquele que alguns dizem assim, é o nosso Salvador. Sem dúvida, é o nosso Salvador mesmo. Veio nos salvar da estupidez, da ignorância, da escuridão, de viver uma vida sem norte. Então, essa é a proposta da doutrina espírita. Trazer para nós esclarecimentos, elucidações, trazer respostas para as nossas dificuldades, explicando-nos que elas servem para nos fortalecer e não para judiar de nós. Faria algum sentido um pai que judia dos seus filhos gratuitamente? Seria um pai assim de inteligência duvidosa, né? Poderíamos concluir que existem pais humanos aqui encarnados mais virtuosos do que esse pai criador que deixa a gente ao dará, né? Não vou nem falar o Deus dará, porque é ele mesmo, deixa a ele mesmo dará. Então, não existe essa hipótese. Estamos todos amparados, estamos todos cuidados, estamos todos na bênção do Pai, do Mestre Jesus, na bênção dos benfeitores espirituais que trabalham em conjunto com essa organização perfeita, providenciando o melhor para nós. Te convido a vir conosco nessa horinha aqui que passa rápido, dando um abraço de gratidão, dando aí a minha homenagem a você que semanalmente nos prestigia, que nos oferece a sua atenção, a sua paciência, oferece a sua indulgência com as nossas falhas e vem com a gente nessa busca. Um bom dia meu e da Estela para vocês. Muito bom dia, pessoal. É com um carinho muito grande estar aqui com vocês. Nós sentimos a força dessa grande corrente. Nós consideramos, na verdade, não só uma corrente, mas uma família, porque estamos ligados aqui toda terça-feira. Às vezes aparece alguém novo aqui. É a primeira vez que eu peguei, tô gostando. Ou vai embora, né? Dá uma espiadinha e vai embora. Mas os guerreiros aqui, os guerreiros que já o Oceano vai ler nome por nome, nós vemos que realmente são comprometidos com esse estudo, o que faz eu e o Oceano ficar muito mais responsável, disciplinado e tentar dar o nosso melhor. Muito obrigado pela presença de vocês, agradeço de antemão também a presença dos nossos benfeitores, amigos, que nos envolvem aqui e envolvem vocês aí em suas casas. Muito obrigado, gratidão realmente, em nome do nosso Mestre Jesus também. Pois bem, como nós estamos aqui dentro de uma grande rede mundial de computadores, para vocês terem ideia, esse estudo nosso está sendo transmitido simultaneamente em 4 locais. No meu perfil, na fanpage da Rede Amigo Espírita, no canal da Rede Amigo Espírita no YouTube e no Instagram. No Instagram também. O Zé Aparecido, se bem que tem vezes que ele não consegue lá e eu não sei se eu não tenho certeza se está no Instagram, mas que nós estamos aqui em 2 Facebooks e um YouTube nós estamos.
Né? Vamos à nossa prece, Se você então? puder ficar aí calmo, dar aquela respirada funda para oxigenar o cérebro, colocar o seu copinho de água. Eu tenho que colocar meu copinho de água? Olha, estamos vivendo uma pandemia. Então, em que momento que você ainda não se pegou pensando, e se aquele fulano morrer que eu gosto tanto, e se eu desencarnar, como é que acontece? Livro aqui, pera um momentinho. O Sander vai dar uma saidinha, mas ele já volta. Então, a água ajuda até nisso, porque os nossos amigos benfeitores, eles podem colocar fluidificar de uma maneira que você vai resgatar, às vezes, uma calma necessária. Então, não é só para quem está doente, é super necessário nesse momento que estamos vivendo. E um para cada ente da família. Vamos lá, então? Amado Mestre Jesus, benfeitores amigos que acompanham essa corrente, essa grande família, começar agradecendo pela nossa vida, pela oportunidade de estarmos aqui juntos para tentar entender um pouquinho de vosso Evangelho, tentar entender um pouquinho sobre a vida eterna, nos preparando, Senhor, e assim nos preparando, aumentando a nossa bagagem de virtudes e competências. Muito obrigado, Mestre Jesus, por enviar em nossas residências benfeitores amigos que nos ajudam a quebrar essa grande couraça de inflexibilidade que temos, a mudança desse velho homem que habita dentro de cada um. Mestre amado Jesus, que hoje possamos ter um despertar, possamos fazer brilhar mais a nossa luz e essa centelha divina do amor que existe dentro de nós. Que possamos, Mestre, talvez com essa mensagem de hoje, saber perdoar aquela pessoa que eu estou carregando dentro do peito. Que eu possa ter mais compaixão pelas pessoas que estão doentes, pelas pessoas que perderam entes queridos e até mesmo as pessoas que nos machucaram. Que eu possa ter compaixão dessas pessoas, tendo a clareza de que elas não sabem o que fazem. Mestre amado Jesus, abençoe cada lar que se sente nesse momento desanimado e não entendeu qual a proposta de estar aqui encarnado. Abençoe, Senhor, as pessoas que não conseguem seguir, que estão em depressão, que estão sentindo uma nuvem muito escura ao seu redor, que elas possam ver a clareza do Teu nome, do Seu chamado, para caminhar mais leve em direção à felicidade. Muito obrigado, Mestre. Abençoado todos dessa corrente, encarnados e desencarnados, e que assim seja. Gente, eu trouxe uma mensagem desse livrinho aqui hoje, ó, Sinais de Rumo. Para quem é a primeira vez que nos acompanha, sabe que nós seguimos o Evangelho um pouquinho à risca do que Emmanuel veio trazer para nós, que é fazer uma leitura prévia antes do Evangelho para dar aquela abertura. Como o nosso evangelho é sistematizado, ele é em sequência, nós escolhemos sempre mensagens, não abrimos aleatório, que o culto do evangelho no lar deveria ser aleatório, mas nós abrimos e escolhemos uma mensagem que vai fazer sentido com o que o Sander lê no evangelho. Então, vamos lá. Do livro Sinais de Rumo, de Espíritos Diversos, pela mão de Francisco Cândido Xavier, essa mensagem do Espírito Emmanuel, que se chama Consciência. O homem que havia dilapidado a vida de outro homem fugiu à correção da justiça, transportando-se para longe. Assentou moradia em outra região, mudou de nome, entregou-se a novos empreendimentos e buscou novas relações. Mas em pouco tempo se reconheceu enfermo e abatido. Somente depois de longos tratamentos e dores inexplicáveis é que compreendeu que estava preso em si mesmo. Bonito, né? Consciência. A gente pode fugir de qualquer coisa, menos a nossa consciência, né? E pois agora o Evangelho. E agora o Evangelho que eu fui buscar, gente. Tava ali, você acha? Deixei ali na mesa, do outra Perdido mesa. Ali. Meus amigos, vocês que estão aqui nos acompanhando pela primeira vez, nós estamos aqui dando sequência ao Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, já finalizando o último capítulo, que é o 28. A Estela está com o dela ali,
Eu tô com o meu aqui. Eu adoro espiral, gente. A gente gosta de espiralzinho, tá faltando um pedaço aqui, ó. A folha vai ficando arredondada aqui embaixo. Mas a gente adora porque a folha abre, né? Fácil, né? Bom. Você consegue ler direitinho. E hoje nós vamos estudar os itens 40 e 41 do capítulo 28. Que eu vou colocar aqui o tema de hoje, que é Prevendo a Morte Próxima. Ai, ai, ai. Lembrando que não serve para ninguém aqui agora, mas um dia vai servir. Um dia acho que ninguém vai ficar para semente, né? Então vamos ver o que o Evangelho traz para nós. Quando a gente perceber que o momento de retornar ao mundo espiritual está próximo. Vamos ver o que o Evangelho traz para nós. Prevendo a morte próxima. Item 40, prefácio. A fé no futuro, a elevação do pensamento, durante a vida, em direção aos destinos superiores do homem, ajudam a libertação do espírito, enfraquecendo os laços que o prendem ao corpo. Frequentemente, a vida ainda não se extinguiu e a alma, impaciente, já parte para a imensidade. Ao contrário, esses laços materiais são mais tenazes no homem que concentra todos os seus pensamentos nos problemas imediatos. E a separação se torna penosa e dolorosa, seguida de um despertar cheio de perturbação e ansiedade no além-túmulo. 41, prece. Meu Deus, creio em vós e na vossa infinita bondade. Eis porque não admito que tenhas dado ao homem a capacidade de vos conhecer e a aspiração do futuro, para depois mergulhá-lo no absurdo do nada. Creio que o meu corpo é apenas o envoltório perecível da minha alma, e que ao cessar de viver neste mundo, despertarei no mundo dos espíritos. Deus Todo-Poderoso, sinto romperem-se os laços que ligam minha alma ao meu corpo, e bem logo irei prestar contas do emprego que fiz da minha vida. Irei sofrer as consequências do bem e do mal que tenha feito. Então não haverá mais ilusões, nem subterfúgios possíveis, e todo o meu passado se desenrolará diante de mim, para que eu seja julgado segundo as minhas obras. Não levarei nada dos bens terrenos, honrarias, riquezas, satisfações da vaidade e do orgulho. Tudo, enfim, que se refere à vida corporal, permanecerá neste mundo. Nem a menor parcela de tudo isso me seguirá, e nada disso me valerá de nada no mundo dos espíritos. Só levarei comigo o que pertence à alma, ou seja, as boas e as más qualidades, que serão pesadas na balança de uma rigorosa justiça. Serei julgado com tanto maior severidade, quanto mais a minha posição terrena tenha me facilitado as ocasiões de fazer o bem que não fiz. Deus de misericórdia, que meu arrependimento chegue até vós. Dignai-vos estender sobre mim o manto da vossa indulgência. Se vos aprouver prolongar a minha existência, que esse prolongamento seja empregado em reparar, quanto me for possível, o mal que eu tenha feito. Se a minha hora soou inexoravelmente, que eu leve comigo o pensamento consolador de que me será permitido resgatar-me através de novas provas para merecer um dia a felicidade dos eleitos. Pois se não me é dado gozar imediatamente dessa felicidade invariável, de que só participam os justos por excelência, sei, entretanto, que a esperança não me é interdita para sempre, e que pelo trabalho chegarei ao alvo, mais cedo ou mais tarde, segundo os meus esforços. Sei que os bons espíritos e o meu anjo guardião me receberão, e em breve os verei, como eles agora me veem. Sei que reencontrarei os que amei na terra, se o merecer,
e que irão reunir-se um dia comigo os que estou deixando neste mundo, para sempre continuarmos juntos. E que enquanto os espero, poderei vir visitá-los. Sei ainda que encontrarei aqueles a quem ofendi, possam eles perdoar-me o que lhes fiz. Meu orgulho, minha dureza, minhas injustiças sejam esquecidas, para que a vergonha não me acabrunhe na sua presença. De minha parte, perdoo aos que me fizeram mal ou quiseram mal na terra. Não levo nenhum ódio contra eles e peço a Deus que os perdoe. Senhor, dai-me a força de deixar sem pena os grosseiros prazeres deste mundo, que nada são perante as alegrias puras do mundo em que vou entrar. Pois sei que lá não há tormentos para os justos, nem sofrimentos e misérias, e somente o culpado está sujeito a sofrer, mas restando-lhe sempre o consolo da esperança. Bons espíritos, e vós, meu anjo guardião, não me deixeis falir nesse momento supremo. Fazei brilhar aos meus olhos a divina luz, para que se reanime a minha fé, se ela vier a vacilar. Que assim seja. Que coisa mais linda. Não está preparando a gente para a morte. Acho bacana que a espiritualidade envolve Kardec, e quando ele escreve prevendo a morte próxima, ele joga uma isca para nós, tubarões. Porque quando lemos essa mensagem com uma interpretação do nosso coração, vemos que é um chamamento, não para a morte, mas porque a gente está fazendo aqui. E assim como eu li a mensagem agora há pouco sobre a consciência no livro Sinais de Rumo, em que um homem tira a vida do outro, aí ele foge para não sofrer a represália aí da justiça. Preso, né? Para ninguém descobrir. Para não ir para cadeia, vamos falar literalmente. Então, o que acontece? Ele se vê enfermo e abatido, em depressão talvez. E aí ele percebe que ele estava preso dentro dele, com aquele crime que ele cometeu lá atrás. E aí, essa história nos ilustra uma situação aqui na vida terrena. Então, vamos pensar na mensagem que você, André, leu agora, que os Espíritos trouxeram para nós, para que possamos entender o que a gente está fazendo de verdade aqui na Terra e o que essa mensagem trouxe de bom que eu posso aplicar ela hoje. Porque o Evangelho é bacana assim, nossa, que lindo, lindo, amém, que assim seja. Mas se eu não usar, ela se perde ao longo do dia, ao longo da semana. Mês que vem, não serviu para nada essa mensagem. E aí a gente fica aqui 1h30 juntos, com os benfeitores nos envolvendo, e não serviu para nada. Então eu e o Sender tenta, de uma maneira, traduzir para o nosso coração. E aí a gente, traduzindo para o nosso coração, tenta traduzir para o teu também, com um esforço muito grande, porque somos muito resistentes a essas mensagens ainda. Quantas vezes, quando você era criança, eu fiz 41 anos, então eu tenho muitos desenhos infantis que eu assisti, mãe de 2 meninas ainda. Você já não viu aquele vagalume, besouro, qualquer coisa aí, em filme, que ele morre, e aí o outro fala, olha pra luz, olha pra luz, e a gente brinca sempre, né? Quando você morrer, busque a luz. E aí a gente imagina que é só buscar a luz quando morre. Por que a gente não busca a luz quando está vivo? Porque o Evangelho deixou claro uma mensagem para nós. Limpa aí o teu peito, para você um dia desencarnar limpo. André Luiz, que é o espírito que trouxe a vida no mundo espiritual para nós, passa um perrengue danado. Antes de entrar na colônia Nosso Lar, para trazer esse monte de informação bacana que tem essa série, que eu recomendo vocês todos lerem, que é maravilhoso. No livro Nosso Lar, que é o primeiro livro da série, ele passa um tempo muito grande, 8 anos, no famoso umbral, que era a própria consciência dele. E não era porque estava faltando arrependimento, que aí o Evangelho, na prece que o Sander leu aqui, vocês veem que tem um momento que nós falamos para Deus, Senhor, me ajuda a me arrepender. No livro Obreiros da Vida Eterna, que é o 4º livro também da série Na Vida no Mundo Espiritual, nós vemos que existe como se fosse um lamaçal, em que vários espíritos estão lá
não presos, mas estão lá e não conseguem alavancar para um lugar melhor. E aí André Luiz pergunta para os benfeitores, e no caso desse livro é a irmã Zenóbia, e ela diz que falta arrependimento. No livro Céu e Inferno, o arrependimento é bem descrito, que é o primeiro passo para que a gente se liberte do erro. Depois vem a expiação e a reparação. Mas vamos pegar só o arrependimento. Sabe quando você se arrependeu de algo que você fez? Sabe como que funciona isso? Não é culpa. Fiz um mal para alguém. Mentalmente me coloco no lugar do outro. Aí eu dou aquela sofridinha básica, se fosse comigo. Ou se você não se coloca no lugar do outro, você coloca um filho seu. E se o seu filho sofresse isso que você fez para aquela pessoa? Ai, Deus me livre, então. Isso é arrependimento, sabe? Porque você não vai fazer de novo. Gera um mal-estar tão grande. Você come uma coisa muito amarga. Tem gente que não gosta de jiló, né, Sandra? Você gosta de jiló, né? Eu gosto. Do que você não gosta? Não vou entrar nesse mérito, não, Sandra. Não. Ó, você come uma coisa muito amarga. Muito ruim pro seu paladar. Você vai comer de novo? Não. E aí vamos falar que aqui dentro dessa carne que tem paladar, que tem olfato, existe um espírito que quando ele experimenta algo muito ruim, ele não quer experimentar de novo. Isso é o arrependimento. E você só vai experimentar se você se colocar no lugar do outro que você feriu. Aí você não faz mais. É um caminho, se arrepender é um caminho de libertação, mas o que acontece com a culpa? Você vai embora aqui da terra com culpa. Ixi, não dá certo, gente. Porque eu sempre sinto um incômodo ao lembrar do Giló, não, ao lembrar do Ociander. Eu fiz um mal para ele. Eu vou embora daqui, toda vez que eu vejo o Ociander, eu escuto o nome Ociander, me dá uma coisa ruim. Isso é culpa. Eu não entrei no arrependimento. De falar, cara, eu não erro mais. Ah, mas e o mal que você fez para ele? Aí depois a gente conversa. Tem a expiação, a reparação, que é com Deus. Se você puder expiar e reparar aqui na terra, com um nível de consciência um pouco mais alto, muito bem. Mas se você só chegar no arrependimento, tá ótimo. Não dá para chegar lá no mundo espiritual com o pé preso na culpa. Então é um dos caminhos da libertação. Nós vemos isso no livro Missionários da Luz, que é o terceiro livro da série. Uma mãe desencarnada vê que o filho vai desencarnar aqui na Terra, ela já está lá no plano espiritual, chama o benfeitor Alexandre e fala, nossa, Alexandre, ele vai morrer, mas ele não pode morrer agora, que ele tem um negócio ali para resolver, me ajuda aí com os dias de vida para ele, para que eu limpe, ajude ele, venham na mente dele, ajude ele a dissolver isso, pode ser uma culpa, pode ser uma falta de perdão, o livro não entra nesse mérito. E aí ele ganha 150 dias de vida, tem um processo todo que é muito bacana vocês lerem esse livro. Missionários da Luz é considerado na literatura espírita de 1 a 10 livros, ele está no meio, não sei em que categoria, mas só de estar. Só de Chico Xavier, que são mais de 400 obras, ele está entre os 10, então é um livro, poxa, vale a pena eu ler. E aí para ler o Missionários da Luz, que é o terceiro livro da série, vale muito a pena a gente ler o primeiro, que é Nosso Lar, o segundo, que é Mensageiros, aí a gente chega no Missionários. Então essa mãe viu que esse jovem senhor ia desencarnar, e ele ia ter um AVC dormindo, ia morrer. Só que ele tinha algo para resolver, para se libertar. E eu vejo essas histórias, juntamente com a mensagem do Evangelho de hoje, e eu percebo que os espíritos fazem um esforço danado para limpar a gente, para que a gente é autolimpante, né? Se é uma pessoa autolimpante, você tem que ser. Igual micro-ondas, igual forno. Imagino que eu sou mãe, categoria de ser humano Estela, baixo. Não estou nivelando eu com vocês, mas é o que diz o livro dos Espíritos, em que categoria da Terra estamos. Estamos longe de ser benfeitores e anjos de guarda. A própria senhora que vai pedir no livro Nosso Lar para ser anjo de guarda do filho é negado. Porque para ser anjo de guarda de um filho, você imagina, você está ali assistindo seu filho. Ah, eu virei anjo, morri e virei anjo. Nada melhor que uma mãe, que dizem que é amor incondicional, mas vamos tirar isso daí porque não é amor incondicional. É o amor mais próximo do ideal. O amor de mãe, que tem renúncia, por causa da renúncia. Não por causa dessa leoa que nasce dentro de você. E o que acontece com essa leoa quando ela quer virar benfeitor do filho, anjo de guarda do filho? Ela vem assistir o filho
com instinto de leoa. Primeira pessoa que dá uma pancada no filho, você já ouviu mãe falar assim, ó, eu mato e morro por causa do meu filho? Você acha que ela pode ser benfeitor? Anjo de guarda? Não pode. Anjo de guarda, ele vê as burradas que o seu tutelado está fazendo e deixa acontecer. Primeiro ele sopra no ouvido 1.225 vezes, mais ou menos, no seu ouvido. Ele soprou assim, ó, essa amizade que você tem aí, você não viu que toda vez que você se une com essa pessoa, você fala mal dos outros? Você não viu que toda vez que você se une com essa pessoa é para armar um churrasco cheio de bebida? Você não viu que toda vez que você se une com essa pessoa, vocês vão no shopping, você gasta muito mais do que deve? Aí ele fica no seu ouvido, essa pessoa, você não tem competência para lidar com esse, porque você tem a tendência do defeito da pessoa. Mas aí o que você faz? Você insiste. E aí a ladeira baixa. Aí meu anjo da guarda, ele não pode me puxar? Ele antecipa essa queda. Ele vai lá e fala assim, Estelinha, você vai cair. E a Estelinha faz o quê? Ai, tem um mosquito aqui no meu ouvido. E não é nem aqui nesse ouvido, gente. É dentro da alma. É dentro da nossa mente. Vem com a sua voz. Faz uma pergunta pro seu anjo de guarda. Vem com a sua voz. Mas tem que quietar. Eu faço uma pergunta e eu quieto. Esse negócio de quietar, entra em meditação, é uma coisa difícil para danar. Mas é possível. Aí o seu anjo de guarda consegue quebrar as resistências do seu falatório mental e te dá uma respostinha. Todos os espíritos querem nos limpar. Então vamos terminar de falar agora a categoria do benfeitor tentando te ajudar. Ele sabe que eu vou desencarnar. E eu tô sujo. Por que ele não me limpa? Minha filha entra em semana de prova. Eu trabalho de um lado na mesa, ela trabalha no outro. Sentamos lado a lado. Não seria fácil e legal para ela tirar nota 10? Eu entrar no Google, dar as respostas para ela, pegar o livro dela e ir fazendo a prova junto com ela? Ia ser bom eu, senhora, tirar só 10, nossa filha. Que orgulho, hein? Uma assessora assim? Não posso. Não posso. Deve, né? Não deve. Porque eu vou impedir o crescimento dela. O crescimento como pessoa, como ser, pessoa aqui encarnada na sociedade, que ela vai precisar desse conteúdo. Crescimento da pessoa dentro da sociedade, entendendo o que significa trapaça. Desse espírito que precisa de aquisição de valores e aquisição de conteúdo cultural. Tá lascado. Isso daí é Estelinha. A Estelinha é assim, desse tamanho. Não tenho categoria de benfeitor. Imagina o teu benfeitor, então. Ele não pode limpar o que é serviço seu. Não pode. Quando nós chegamos nesse momento de entender um pouco mais do evangelho, é igual criança quando você ensina no banheiro. Você ensina. Ele se limpa sozinho desde o primeiro dia? Lógico que não. Vai 1 ano, mais ou menos, a mãe limpando a criança até ela aprender. Aí tem uma hora que ele fica independente. Nós estamos nessa categoria de independência. Os espíritos não vão limpar a sujeira que nós estamos levando dentro do peito. E que sujeira é essa? Me ajuda. Você é uma pessoa apegada na matéria? É uma sujeira. E quando a gente diz apegado na matéria, é apegado em pai e mãe, é apegado em filho, minha Nossa Senhora, olha para o seu redor. A tua casa está no teu nome, o teu carro, mesmo assim não é teu. Você está vendo o pessoal desencarnar por meio de Covid, infarto, H1N1? Você está vendo algum carro ser enfiado dentro do caixão e depois o carro flutuando, indo? Nossa, não tem. Mesmo que esteja no seu nome, nem o seu nome é seu. A gente vê a história do Humberto de Campos. André Luiz, que eu estou citando muito aqui, ele nem chama André Luiz. Você tem noção do que é? Fala assim, Estela? Não é mais Estela, vou ter que mudar, porque se eu falar Estela vai prejudicar. Nada é seu, tudo ao seu redor. A única coisa que te pertence é esse espírito que habita dentro de você. E como você vai limpar esse espírito? Limpando a sua consciência. Vasculhando, como disse na questão 919, a resposta de Santo Agostinho. Vasculhe o que você fez dia a dia. Chega à noite e fala assim, nossa, eu gritei com fulano. Eu tenho que pagar o fulano que eu devo e eu não estou pagando. Eu vou ligar para ele amanhã. Eu tenho que devolver aqueles 227 livros que eu peguei ali, que está na estante, que eu não li e não devolvo. Ixi, o Sander lascou, hein? Aí ferrou, nem lembro quem que são os donos do livro. Eu tenho que fazer essas coisas para quê? Para me limpar.
Não é pelos outros, não, viu? Você gritou com o fulano, às vezes o fulano tem uma indulgência, uma capacidade de compreensão tão grande que ele nem ligou pro seu grito. Mas a sua consciência apitou. Se a sua consciência apitou, é uma sujeirinha. Varre essa sujeirinha. Os seus olhos enxergam facilmente um pé de barro na sala, não enxerga? Tanto o homem como a mulher, porque não é só a mulher que limpa a casa. Você anda e enxerga. Tá sujo, não tá? Não te incomoda? Incomoda, o que você faz? Ah, eu limpo, né? Com papel, com pano, com desinfetante, com o que tiver, mas eu limpo. E a sujeira da sua alma? Que é a única coisa que te pertence é a tua alma. Eu espero que te incomode muito aquela pessoa que você precisa perdoar. Eu espero que te incomode muito aquela pessoa que você anda desfazendo dela. Por que você desfaz dela? Talvez porque ela fez alguma coisa de errado, talvez porque você tem uma inveja. E como que eu sei que eu tenho inveja? A pessoa te incomoda de graça. Ela chega, ai, não gosto do fulano ali não. Por quê? Vasculha dentro de você que às vezes você acha inveja. Deus me livre, tá aí uma coisa que Deus não me deu inveja. Ah, Deus não deu mesmo não. Mas nós temos, todos nós. E agora o Sander vai fazer as elucidações dele aqui. Gente, eu tenho que mostrar. Ele não vai mostrar não, mas eu vou mostrar. O Sander, ele vai falar só um pouquinho. Ele tem uma colinha aqui, ó. Dá pra ver? E a gente imprime o papel, né, com o texto, depois eu faço anotações, faço grifos, enfim. A gente Fora o rabisqueiro do tem que Evangelho. estudar, né, gente? Senão a gente vem aqui e fala bobagem aqui, né? Olha só, vou mostrar pra todo mundo. Tá lá. Tá vendo? Tá sublinhado, tá anotado, tá observado, tá... Coisas que a gente lembra do dia a dia, a gente tenta falar aqui. Então, por exemplo, hoje, prevendo a morte próxima. Eu acho que vai ser um momento, assim, muito interessante, sabe? Não vai ser fácil, mas diz o benfeitor Emmanuel que é muito mais fácil desencarnar do que reencarnar. E ele explica o porquê. Quando nós retornamos a esse mundo, ao plano físico, ao plano dos encarnados, nós temos que, vamos dizer assim, desencarnar lá da erraticidade, né, do plano espiritual. E lá é um local mais equilibrado, é um local onde a gente sabe que a vida é eterna, lá é um local que a gente tem consciência do nosso espírito. É um local que a gente está junto com os nossos entes queridos, enfim. Aí você imagina, você planejar ir para uma guerra, ir para uma solitária, ou ir para vamos dizer assim, um colégio interno, melhor dizendo. Você está lá no conforto da sua casa, e aí seu pai diz assim, olha filho, vou ter que mandar você lá para um colégio interno, você vai ficar lá alguns anos para aprender lições. Aí você, ai meu Deus, vamos lá, né? Eu sei que não tem jeito de eu evoluir sem ser assim, sem estar diante das adversidades, vamos lá então. E aí a gente reencarna aqui. Diz o Dr. Aguinaldo, nosso amigo, nosso mestre aqui de Rio Preto, que quando a criança nasce, sai do ventre da mãe, aquela cera branca, sabe, que fica em volta ali do bebezinho, as enfermeiras passam um pano para tirar aquela cera. Diz que é muito dolorido, porque aquela cera tem uma ligação muito íntima com a gente estando lá no plano espiritual e retornando à vida física. Então, uma coisa que me tranquiliza é saber assim que se a gente tiver o devido entendimento, como nós estamos aqui em busca, vai ser um processo esse aqui deixa eu até colocar aqui de novo o tema, de quando a gente começar a prever, acho que eu tô já, não tem mais muito tempo aqui não, sabe? Eu acho que provavelmente dentro de algum tempo aí, não sei prever exatamente quanto, mas não vai demorar muito tempo, e eu acho que eu vou dar uma retornadinha ao mundo espiritual, sabe? E aí, essa lição, essa oração aqui que é recomendada pelos Espíritos, traz aí algumas pérolas, alguns ensinamentos que são vitais para que esse processo seja o menos doloroso possível, o mais tranquilo possível. Primeiro, meu corpo é apenas um envoltório perecível da minha alma. Ou seja, nós nos preocupamos excessivamente ou até hipervalorizamos quando a gente vai em velório. Ai, aquele corpo lá, o fulano de tal tá ali dentro do caixão, tadinho, fica nessa caixa fechada aí. Fala, não, ele não tá mais ali não. Você sabe onde estão as tuas unhas? Eu sempre gosto de usar esse exemplo, eu já falei aqui, vou falar de novo. Onde estão todas as unhas suas que você já cortou? Onde está seu cabelo que você corta?
Bom, meu cabelo, sabe, não conta. De vocês aí que tem cabelo. Mas quando cai um cabelo seu, ou quando você corta ele, ou quando você apara, enfim. Onde está? Onde estão essas partes do seu corpo que já fizeram parte de você, já estiveram ligadas aí ao seu corpo? Você sabe onde elas estão, não? Nós não fazemos ideia, né? Tá por aí, não tá? Você tá sentindo alguma dor, alguma falta, assim, tá te fazendo alguma diferença? Essa unha que você cortou? A pele nossa, e a pele então? A pele nossa é trocada aí, não sei exatamente quanto, mas a pele nossa está em constante renovação. Ela vai esfarelando, né? Tanto que a gente toma banho para isso, para limpar a pele morta, aí, senão a gente fica tudo parecendo uma casca de cobra. Onde está essa pele? Tá pro mundo aí. Voltou pro mundo, voltou pra terra, tá fazendo parte aí do espaço onde a gente vive, não é? Pois bem, quando chegar o momento do nosso desenlace, apenas o corpo morrerá. Só que nós não somos um corpo, nós usamos o corpo. Isso traz já pra mim, que quando era menino tinha um pavor de imaginar assim, um parente meu, por exemplo. Eu tinha pesadelos, às vezes eu sonhava, por exemplo, que meu pai tinha morrido, minha mãe. Aí eu ficava pensando naquela imagem, né? Ai, meu pai lá dentro daquele caixão, debaixo da terra, e não sei o que, ai meu Deus, tal. Poxa, isso aí foi uma libertação para mim, quando eu descobri que apenas estaria ali um envoltório. Ele mesmo, a figura, a essência divina dele já não estaria mais ali ligada. Aliás, não é para estar, né? Ah, mas tem gente que fica ligado ao corpo. Gente, vamos falar da maioria dos casos, não vamos falar da minoria não. Na maioria dos casos, como diz aqui o Evangelho, o corpo é apenas um envoltório perecível da minha alma. E que ao cessar de viver neste mundo, imediatamente despertarei no mundo dos espíritos. Ou seja, no mundo onde é a nossa casa verdadeira. Beleza. Bom, já dá um alívio aí, né? Então a gente para de ter aquela sensação de ai, tadinho, tá ali naquele caixão, ai, nesse calor, ou nesse frio, ou nessa chuva, vai ficar ali, não vai comer mais, vai sentir frio, não vai sentir frio, fome, nada. Acabou. Ali é só um envoltório. Imagine quantos envoltórios nossos estão perdidos para o mundo aí que nós já utilizamos nas várias encarnações. Você tem alguma sensação de algum desses corpos? Você tem alguma ligação? Você tem uma sensação assim, ah, eu passo na frente daquele cemitério aqui, perto da minha casa, e eu sinto que tem um corpo meu ali. Alguém já sentiu isso? Você já sentiu isso? Ninguém sente isso, não existe. Nós temos corpos aí nos 5 continentes. Já vivemos em todos os locais que a gente pode imaginar. Então, da mesma forma que nós não temos noção disso, não teremos noção mais da ligação com esse corpo aqui. Isso traz já um alívio, né? Já fala, poxa, então tá bom, é que eu faço tanto, sabe? Fiz um botox aqui, eu fiz uma plástica, eu me cuido, né? Eu não queria que isso estragasse. Eu falo, mas vai estragar, na verdade não vai estragar, vai se renovar. Vai voltar para a terra para virar adubo, para virar vida de novo. Para voltar para o espaço aqui, para poder compor outros corpos. Enfim. A Estela foi ali ver a Livinha que acordou e está chamando a mãe. E aí, traz outra informação legal também. Da consciência. Eu vou prestar contas do emprego que fiz da minha vida. É preciso ter essa consciência desde já, porque nós não sabemos quando nós vamos desencarnar. Então pode ser que seja hoje. Tomara que não. Pode ser que seja semana que vem, mês que vem, o ano que vem, daqui 10 anos, daqui 50, não sabemos. Eu mesmo desejo estar aqui pelo menos pelos próximos 50 anos. Eu desejo estar aqui, mas eu não sei se eu vou ter esse merecimento, se essa vai ser, se a minha missão vai ter essa longevidade, vamos dizer assim, né? Mas nós prestaremos emprego e contas do que fizemos da nossa vida, das consequências do bem e do mal que fizemos. Então, por que os espíritos superiores trouxeram essa lição para nós? Para dizer mais ou menos assim, olha, nós vamos fazer uma simulação de uma prece, de uma oração, mas na verdade nós vamos dar instruções para vocês comecem a mentalizar desde já quais são os ditames, quais são os parâmetros que nós vamos avaliar e que vocês mesmos que estão aí encarnados, vocês aí espíritos encarnados, vão avaliar de si mesmos. Você vê que a Estela leu a lição aqui do livro Sinais de Rumo, do indivíduo que fez um erro, cometeu um equívoco, mas fugiu das consequências. Ah, você pode fugir, foge para outro país, faz uma coisa errada aí, sei lá, comete um crime aí, vai para outro país.
Hoje em dia tá mais difícil fugir, né? Tá tudo cheio de câmera, tudo rastreado, celular, e nós estamos assim, vigiados 24 horas por dia. Mas naquela época que o Chico escreveu esse livro, era mais fácil a gente cometer um erro, um crime aí e sumir no mundo. E passar uma vida inteira incólume, ou seja, ninguém descobre, ninguém faz ideia quem é você e tudo bem. Mas e a tua consciência? E a nossa consciência? Deus está dentro da nossa consciência. Ah, mas Deus não é um velhinho barbudo que vai ficar me julgando, vai pegar aquele tablet dele e vai começar a apontar todos os erros que eu cometi. Você fez tal coisa. Lembra o dia 24 de agosto de 1989? Você lembra o que você fez contra o seu irmão lá? Vocês acham que Deus vai fazer isso, gente? Quem acredita nisso? Não tem essa ficha, essa capivara aí, não tem não, sabe? Tá tudo anotado aqui. Porque Deus está em nós. Aliás, nós estamos em Deus também, né? Então, a consciência nossa é a nossa ficha corrida. Não dá para fugir da nossa consciência. Qualquer equívoco que eu cometo, não tem como eu fugir dele. Não tem como eu dizer, eu não percebi não que eu estava fazendo alguma coisa de errado. Bom, se você não tiver consciência, realmente você não percebeu. Agora, se a gente tem consciência, se o cara fugiu, por exemplo, do crime que ele cometeu, ele sabia que ele estava fugindo porque ele fez coisa errada. Então, ele foge do exterior, mas ele não consegue fugir do interior. Não fugiremos nunca da nossa mente. Quer ver outra coisa bacana que fala aqui também? Só levarei comigo o que pertence à alma, as boas e as más as qualidades, que serão pesadas na balança de uma rigorosa justiça. Serei julgado com maior severidade, quanto mais a minha posição terrena tenha me facilitado as ocasiões de fazer o bem que eu não fiz. Ai, meu Deus. Deixa eu até me esconder aqui. Sabe o que estão dizendo aqui? Nós seremos responsabilizados pelo bem que a gente podia fazer e a gente não fez. Porque isso também se traduz em um mal. Quando eu prefiro olhar e fazer de conta que não vi, eis aí o mal. A omissão, a covardia, a preguiça, o desdém, a despreocupação com a situação do que me rodeia ou de quem me rodeia. Isso vai ser levado em conta. E talvez nós retornaremos a esse mundo espiritual e isso pode ser um fator muito determinante para a nossa felicidade no lado de lá, ou uma grande frustração. Poxa, tive conhecimento, tive acesso à informação, frequentei, até aqui puxando sardinha para o nosso lado, né? Frequentei boas casas espíritas, convivi com gente muito boa, que me deu bons exemplos na prática, observei gente que eu admirava, mas eu falhei nisso, naquilo. E vou alertar a nós aqui, isso vai acontecer com a gente fatalmente. Acho que poucos de nós conseguiremos obter um índice de 100% de aproveitamento. Mas que nós tenhamos consciência disso, para que a gente acerte o máximo que a gente puder. Observem que interessante que é a jogada psicológica da espiritualidade. Ela coloca à nossa disposição informações que vão nos dando notícia do que vai acontecer conosco lá na frente. E volto a dizer, pode ser que lá na frente seja ainda hoje. Pode ser que ainda hoje nós sejamos convidados ao retorno da nossa consciência plena. Porque aqui nós estamos com uma consciência meio parcial, né? Muito ligados a esse mundo, ao nosso trabalho, à nossa casa, à nossa família, ao carro, que nem a Estela falou, as nossas propriedades materiais. Então isso dá faz a gente ficar um pouco desatento, sabe? Mas quando a gente chega ao mundo espiritual, a nossa mente ela atinge o grau máximo assim, de percepção. A gente até relembra, até retorna. Em muitos casos, muitas pessoas têm essa capacidade de retornar à lembrança de vidas passadas, estando lá no plano espiritual. E aí vem aquela lembrança do que eu fiz, do que eu deixei de fazer. Poxa, errei de novo com o fulano aqui. Estava reencarnando com ele pela 23ª vez e agora descubro que falhei novamente. E aí, você pode estar pensando aí assim, mas gente, por que esse pessoal aí fica estudando essas coisas, hein?
é para fortalecer o nosso conhecimento e para a gente não ser surpreendido. Para que nós não tenhamos dentro de nós aquela informação mais ou menos assim, poxa vida, mas ninguém me avisou. Não podia ter um bendito aí que me trouxesse essas informações. Para eu chegar do lado de cá, com muito menos peso, né, na consciência, com muito menos peso nas minhas costas, né? Então, um pezinho ou outro a gente vai ter sim, não tenha dúvida. Acho que até faz parte do processo nosso de adiantamento. Mas conforme eu for prevendo que meu fim está chegando, tomara que isso seja daqui a muito tempo. Vamos começar a fazer de conta agora que a nossa morte está próxima? Você fala assim, ai, Deus me livre. Tem gente que até faz sinal da cruz, né? Deus me livre de falar um negócio desse. Não fala um negócio desse pra mim, não. Pelo amor de Deus. Fala, nós temos que falar sim. Porque senão a gente vive de ilusão. A gente fica achando aí que nós vamos viver e morrer velhinhos lá na frente. Isso dá uma certa folga, uma certa linha de segurança que é perigosa para nós. É muito perigoso isso. A gente achar assim, tá tranquilo, ó, tô com que nem eu, certo? Tô 42 anos. Eu tenho pelo menos uns 50 anos pela frente, né, gente? A expectativa de vida hoje tá alta. Eu acho que até os 90 eu vou chegar. Um monte de gente chegando aí 98, 105, pelo menos até os 90 eu vou. Então isso faz com que a gente entre numa linha perigosa de preguiça, de despreocupação em corrigir o que está errado. E corrigir o que está errado em nós. Isso é perigoso. Agora alguém pode estar pensando assim, esse povo aí está muito pessimista, só tá falando de morte. Por aqui, morte, sai para lá, só que conversa é, sai para lá que essa conversa é fiada aí. Olha, eu não conheço ninguém até hoje que dê um atestado, assim, carimbado, registrado, rotulado, como diz o Raul Seixas, né? Um atestado de quando que eu vou desencarnar, ó, tá aqui, tá anotado aqui, ó. Eu vou desencarnar só lá mais ou menos para setembro de 2064, só. Tá garantido isso. Foi me informado isso aí que eu tô até 2064 eu tô por aí, viu, gente? Então, me segura aí que eu tô bombando. Você conhece alguém que tem esse atestado? Não? Eu não conheço. E se tiver esse atestado, pode ter certeza que ele é falso. Não dá para registrar em cartório, não. Então, meus amigos, prevendo que é possível o nosso desenlace a qualquer momento, se a gente fizer esse tipo de observação, como é colocado aqui na prece, como por exemplo, mais um aqui, ó, que nós, por exemplo, teremos várias ou todas as oportunidades de reparo. Mas para que esperar outras encarnações? Para que agir nessa lei do menor esforço? Não, nós não somos imortais, não vamos ter um monte de vidas pela frente. Reparo na outra encarnação esse negócio aí. Não. Só que tem um detalhe, hein? Pode ser que na outra encarnação você não tenha oportunidade mais de conviver com essa pessoa que você está aí buscando esse reparo. Pode ser que na outra encarnação, você ou nós não tenhamos mais os recursos que temos hoje para fazer o reparo hoje, agora. Pode ser. E aí, diz assim, ó: não estamos desamparados. Sei que os bons espíritos, meu anjo guardião, me receberão, em breve os verei. Sei que reencontrarei os que amei na terra, se o merecer. Ou seja, eu vou encontrar as pessoas que já morreram antes de mim? Se a gente merecer, se a pessoa que já desencarnou antes de nós merecer, depende de uma série de fatores. Mas o que me alegra muito, gente, vou contar para vocês aqui. Eu lembro uma vez que eu vi tinha um quadro no Fantástico da Rede Globo que chamava, acho que era O que eu vi da vida ou O que eu vivi da vida, uma coisa assim, que entrevista personalidades assim. Eu lembro que teve essa O que eu vivi da vida ou O que eu vi da vida, eu não lembro exatamente o nome. Eu lembro que eu vi do Chico Anísio, que eu gostei muito. E eu lembro de uma passagem do Lima Duarte. Lembra do Lima Duarte? O Ariclenes, né? O Lima Duarte chama Ariclenes. O Lima Duarte está com quase 90 anos. Acho que um dos maiores atores brasileiros aí. E o Lima Duarte fez uma descrição quando perguntaram assim para ele: Lima, você tem medo da morte? Medo de morrer? E aí ele deu uma resposta que nunca mais fugiu da minha mente. Eu acho que eu até já contei aqui, mas eu vou contar de novo para quem não ouviu. Ele falou mais ou menos assim: olha, eu não tenho medo de morrer não, sabe? Sabe por quê? Porque eu tenho uma convicção tão grande dentro de mim que quando eu chegar no mundo espiritual, eu vou reencontrar tanta gente que eu amo e que eu sei que também me ama. Então eu vou sentir falta, assim, daqueles que aqui ficam, aqueles que aqui ficarão. Mas eu tenho uma esperança muito grande de
que ocorra uma grande festa, uma festa assim, sem algazarra, uma festa de alegria do reencontro, com tanta gente querida. E o Evangelho vem dar esse respaldo aqui, a essa impressão que o Lima Duarte deu naquele quadro. Inclusive, vamos nos reencontrar com os desafetos, porque é preciso haver aí um confronto, é preciso haver um desejo de reparo. Com o encontro com os desafetos, nós podemos reprogramar um novo reencontro a fim de que a gente apare essas arestas. Então teremos sim encontros com aqueles que amamos, de acordo com o nosso merecimento e o deles. Teremos encontros também com os desafetos, que diz assim, sei ainda que encontrarei aqueles a quem ofendi. Possam eles perdoar-me o que lhes fiz. Meu orgulho, minha dureza, minhas injustiças sejam esquecidas, para que a vergonha não me acabrunhe na sua presença. Ficaremos envergonhados, ficaremos felizes, haverá um misto, uma explosão de emoções. Eu creio que quando chegar o momento do nosso desenlace, especialmente se for aquele desenlace assim natural, aquele que a gente vai mesmo, já mais velhinho, já prevendo a morte, já com esgotamento das energias, eu acho que é um processo mais fácil, né? Quando é uma morte repentina, uma morte por um acidente, uma morte até por uma doença como essa que a gente está vivendo aí, uma epidemia dessa, já é um pouco mais dolorido, porque a gente não estava esperando, né? Mas vamos simular aqui uma morte, vamos dizer, tida como morte natural. Você morre lá velhinho, esgotamento de energia e tal. Você já imaginou que bacana que vai ser esse misto de emoções? As oportunidades de reparo, que a gente vai começar a fazer uma reprogramação até para a próxima existência. Quer dizer, vamos reprogramar de novo, vamos voltar de novo, vamos arrumar, vamos consertar, vamos deixar para lá essas picuinhas. A gente viveu aí. E aí, meus amigos, diante dessas reflexões de estando no mundo espiritual, eu convido para a gente voltar de novo onde a gente está aqui agora, com a faca e o queijo na mão, com as oportunidades mais valiosas de reparo com aqueles que aqui estão e com quem a gente tem muito compromisso. Sabe quem que é o compromisso da tua vida? Essa pessoa aí que está do seu lado. Fala, meu vizinho também? O vizinho está do meu lado. Fala, vizinho também. Vizinho. Pessoa que vem na sua casa te visitar. O carteiro que entrega a carta na sua casa, assim, você tem compromisso com ele. Podia ser outro carteiro, mas é aquele lá, não é? Então, é com ele nós temos compromisso. Agora você imagina, se eu tenho compromisso com o meu carteiro, com a pessoa que às vezes vem buscar o material reciclado aqui na minha casa, você imagina com as pessoas com quem eu convivo. E finalizando aqui a reflexão, eu perdoo. Isso pensando antes de, quando a gente está prevendo a morte, hein? Perdoo aos que me fizeram ou quiseram mal na terra. Eu pergunto para mim, Ander, você vai esperar mesmo chegar o momento de você desencarnar para perdoar as pessoas? Você vai viver amargurado até chegar um momento que você começa a perceber que você vai desencarnar? Será que não dá para fazer isso hoje? Vamos fazer agora. Larga para lá isso que você viveu aí, que te fizeram. Mas me fizeram tal coisa, eu não consigo esquecer. Eu acredito na tua justificativa, mas esquece sim, porque vai ser bom para você. Você vai ficar liberto de um peso que você não foi você que fez. Liberta as pessoas. Elas estão tentando acertar também. Mas não conseguiu. Você não sabe o que o fulano fez para mim. Pô, eu não sei mesmo. Eu não sei a dor que você passou não, sabe? Mas eu tenho uma certeza. Se você conseguir perdoar, isso vai ser muito bom para você. Não espera não chegar o momento de uma morte iminente, não. E Senhor, me dá força de deixar sem pena os grosseiros prazeres desse mundo. Fica com pena não. Que pena que eu vou desencarnar. Pena do quê? É condenação? A morte é só para quem precisa passar aí por um pesar grande? Foi muito pelo contrário. O Evangelho é muito taxativo. É a libertação do prisioneiro do seu cárcere. Você já viu algum preso triste? Ou com pena? Que pena que eu vou ser solto aqui dessa cadeia. Ai, meu Deus. Não tem essa pena. Não deve ter. Não faz sentido. Tendo consciência de onde nós viemos, onde nós estamos e para onde nós retornaremos, não tem motivo para pena nenhuma. E finalizando aqui. Bons espíritos e vós, meu anjo guardião, não me deixeis falir nesse momento supremo. Quer dizer, que eu utilize o momento do meu desenlace
com sabedoria, com consciência. Consciência de vida imortal, de vida plena, de imortalidade do espírito, que não vai perecer jamais. Munidos dessas informações, não há dúvidas de que nós estamos mais aptos a retornarmos ao mundo espiritual, que é a nossa verdadeira morada, com muito mais paz de espírito. Se vier a desencarnar algum ente querido nosso, e vai desencarnar o tempo inteiro, assim como vem desencarnando desde quando a gente nasceu. Você não conhece um monte de gente que desencarnou aí? Você não conhece gente que desencarnou ontem, semana passada? Que vai desencarnar amanhã, depois? Isso faz com que a gente tenha até mais força para poder lidar com essas chamadas perdas, que nada mais são que desencontros momentâneos, provisórios. Logo nos reencontraremos. Você vê que o Evangelho diz aqui: com quem a gente ama, com quem a gente não ama, com os nossos desafetos. Munidos dessas informações, eu tenho certeza que nessa terça-feira, 18 de agosto, estamos mais fortalecidos, mais preparados para quando chegar o nosso momento. Vamos pensar nisso? Quer dizer mais alguma coisa aí? Quer? Vale lembrar que a gente tem que entender o que é amar as pessoas ao nosso redor. Nós, humanos, ainda não conseguimos amar incondicionalmente. Nós buscamos. Mas é bom a gente entender essa palavra. O que é amar incondicionalmente? Não, Estela, uma mãe ama incondicionalmente. Às vezes, uma mãe ama muito, mas incondicional é você não colocar condição. Quer dizer, você está preparado para o seu filho olhar para você e falar assim: então, mãe, você sempre pensou que eu era hétero, mas na verdade eu sou homossexual. Você vai passar a olhar o seu filho da mesma maneira que você sempre olhou? Talvez sim. Isso é incondicional, você não colocou condição. Você já sentiu raiva do seu filho ter feito alguma coisa? Eu senti, então. Ele abalou sua estrutura de amor. Porque o amor, ele é sereno. Você acha que o benfeitor tem raiva de você? Não tem. Porque a categoria de anjo de guarda é muito elevada. É por isso que nós falamos para as mães e pais que precisam de auxílio para os seus filhos. Olha, entrou na droga. Olha, está se envolvendo com pessoa errada. Pede ajuda ao anjo de guarda do seu filho. Porque ele tem mais capacidade de amor do que você. Parece coisa do outro mundo. Falar, você está brincando que alguém ama meu filho mais que eu amo? Anjo de guarda, benfeitor da família, benfeitor acima, que muitas vezes ele já foi encarnado filho de outras e outras mães. Deus, nosso Mestre Jesus, tudo ama mais. Então, não cai na besteira de achar que você ama muito. A gente ama pouco. Incondicionalmente, eu amo o Oceander, mas eu tenho condições. Que ele seja leal, que ele seja fiel. E se ele fizer tudo isso, vai abalar a estrutura do amor, porque nós não amamos incondicionalmente. Eu amo meus amigos. Se eu pego ele falando mal de mim, um amigo meu, uma amiga. Nayara eu até desculpo. Nayara não abala muitas estruturas, não. A Nay tá aqui. Mas a maioria a gente abala a estrutura. Isso significa que você não tem amor incondicional. Se a pessoa abalou a sua serenidade, você colocou condições para amar essa pessoa. Então vamos buscar amar incondicional, mas pelo menos antes disso, só amar já está de bom tamanho. Né? Muito bom. E para poder então já abreviar o que nós estudaremos na semana que vem, entraremos na terceira parte do capítulo 28, que é são preces pelos outros. Então nós vamos falar sobre a prece pelos que estão em aflição. Semana que vem vamos falar sobre isso. Então fica o nosso convite para que você marque na agenda do seu telefone aí, para não esquecer. Esqueci, passou terça-feira, fui ver só na terça-feira à tarde. Então anota na sua agenda aí, como um compromisso. Terça-feira, 8 horas da manhã, culto do Evangelho no Lar. Vamos estudar o Evangelho, tá? Semana que vem, então, preces pelos que estão em aflição. Ok? Copinho de água. Convidar você aqui para assistir, para estar conosco nesse momento de prece, com o seu copinho com água. Agradecendo a sua companhia, a sua valiosa atenção, os comentários, os amigos que estão aqui nos assistindo, que ficam quietinhos, não comentam nada, não curtem, mas estão ali ouvindo, estão acompanhando. A gente agradece muito cada um de vocês. Aqui estamos em média aqui de quase 300 aparelhos ligados aqui na Rede Amigo Espírita, 40 aqui no Facebook, mais 116 agora no YouTube, 121 no meu perfil, enfim, somando aí quase 300 aparelhos aí.
Gratidão a vocês. Vamos para a prece? Então vamos lá. Senhor Jesus, nosso Mestre, que alegria, Mestre, poder ter à nossa disposição essas lições tão enriquecedoras, esclarecedoras, libertadoras, tirando de nós uma venda escura que nos fazia andar por aí tateando, tropeçando em pedras pequenas, às vezes trombando, batendo a nossa face em locais que poderíamos facilmente desviar. Quando tiramos essa venda, Mestre, essa venda do desconhecimento, da ignorância que até então mantínhamos, nos vendo livres dessas amarras, de uma falta de conhecimento, hoje podemos abrir os nossos olhos e caminhar com mais segurança, com destino a essa boa nova que o Senhor nos trouxe, caminhando sem titubear, sem falsear o passo, descobrindo que somos donos do nosso destino, das nossas ações. Descobrimos hoje, Mestre, ou então reforçamos, da imortalidade do nosso espírito, da vida no mundo espiritual, da nossa consciência. Com isso, passamos a observar mais os nossos atos, a programar as resoluções que queremos para nós, uma vida mais leve, uma vida liberta de mágoas, uma vida sem a incumbência de sofrimentos que são desnecessários, pois estamos no processo de aprendizado e quem aprende, Mestre, está mais liberto. Quero abençoar, Mestre, cada pessoa que nos acompanha aqui, aquelas que estão aqui ao vivo, aquelas que estão assistindo em outro momento, aquelas que nos dão a honra da sua companhia, da sua gentileza. Que esses irmãos valiosos sintam-se abençoados. Hoje, Mestre, peço em especial mais uma vez para aqueles nossos irmãos que estão infectados com a Covid, aqueles que estão com outras enfermidades, com câncer, com problemas psiquiátricos, com depressão, com síndromes das mais variadas, que possam receber nesse momento as luzes que vêm do teu coração bondoso, que iluminam não só o nosso corpo, mas especialmente a nossa mente. Sejam todos abençoados, reequilibrados, fortalecidos, revigorados. Senhor Jesus, quero abençoar todos os habitantes do nosso planeta, os bilhões de encarnados e os bilhões de desencarnados, nossos irmãos que estão no mundo espiritual, aqueles que amamos, que há milênios não nos encontramos. Recebam nosso abraço, mesmo que inconsciente, sem saber o nome exatamente. Quero abençoar, Mestre, aqueles que estão retornando ao mundo espiritual, que possam ser acolhidos e, o mais breve possível, possam compreender a sua nova situação de uma maneira clara, sem sofrimentos desnecessários. Quero abençoar o nosso planeta, os nossos governantes, todos, sem exceção, todos os líderes, todas as pessoas que atuam na política, que coordenam a vida de milhões de pessoas mundo afora, sejam abençoados para que possam tomar sempre as melhores decisões. Senhor Jesus, de minha parte, agradeço a oportunidade de estar aqui, irmanado nessa grande corrente do bem, e te rogo, Mestre, a permissão para que estejamos aqui novamente na próxima semana e que durante o transcurso desses dias possamos experimentar saúde física e espiritual, alegria de viver, gratidão, que possamos reforçar em nós o positivismo, o otimismo, a alegria, a força, a fé, a coragem de encarar qualquer desafio. Assim, Mestre, não haverá nada que nos cause pesar. Muito obrigado, Deus nosso Pai, Senhor Jesus Cristo, governador do nosso planeta, ao anjo Ismael, que cuida do nosso país, e a todos os benfeitores que acompanham cada um de nós. Recebam nosso abraço, a nossa gratidão, por nos fortalecerem tanto nessa jornada terrena. Na tua bênção, Mestre, abençoe a nossa rede Amigo Espírita, abençoe todos os religiosos e todas as linhas religiosas, hoje e sempre, e que assim seja. E que assim seja. Gente, que satisfação estar com vocês, hein? Poxa,
Muito obrigado mesmo. Tô vendo que hoje nós tivemos uma audiência incrível aqui no YouTube. Acho que eu não lembro de ter tido tanta gente aqui na Rede Amigo Espírita assim no YouTube. Olha, 116, 118, 120 aparelhos aí. Poxa vida, gratidão demais.